Olá, me chamo Anderson, sou técnico em eletrônica há 27 anos. Resolvi fazer esse vídeo para falar dessa placa da Biostar, modelo H61MLC2, versão 7.0. Recentemente eu fiz um grupo no Telegram, onde eu citei sobre os sintomas dessa placa. Só que eu falei no grupo que era uma placa da SS, só que eu me enganei, na verdade é uma Biostar. É que logo na sequência, após analisar essa aqui, eu coloquei uma SS na bancada, então acabei confundindo as placas. Bom, essa placa aqui me apareceu com o seguinte sintoma: ela starta, liga normal, cooler gira, mas não dá vídeo. A primeira coisa que fiz foi analisar a tensão do V-Core, onde aqui encontrei 0 volts, aqui encontrei 0 volts, aqui encontrei 0 volts. E tem uma outra alimentação que também vai para o processador. E aqui eu encontrei a alimentação. Aqui eu encontrei 1.1 volt, se não me engano. O que significa que esse circuito aqui está ok. Então logo descartei problema aqui. Voltei para cá. E aí resolvi, antes de seguir com a análise no V-Core, ver se anterior a isso faltava alguma coisa. Então verifiquei as memórias, tinha alimentação, todas presentes. Verifiquei a BIOS, tinha alimentação. Verifiquei a alimentação de 1.8. Verifiquei o sinal de clock, tinha. Eu verifiquei o sinal na memória, tinha. Ou seja, eu fiz uma análise completa na placa e tudo estava presente. A única coisa que faltava era o V-Core. Então voltei para cá e fui analisar esse circuito, onde medi os gates de cada MOSFET e ambos, todos eles com 0 volts. Bom, se tinha 0 volts no gate, isso significava que o sinal de PWM, não estava chegando. E esse sinal, quem é responsável por esse sinal é o CI, esse CI aqui, o CI do PWM, o CI que gera os pulsos PWM do V-Core, que é o ISL6363, Esse CI, você pode notar aqui que está aqui, um ponto correspondente a uma fase, a outra fase, ou seja, está aqui as três fases, correspondente respectivamente, e ambos com 0 volt. Logo descartei problema aqui, porque se estava com 0 volt aqui é porque o CI não estava funcionando. Então eu fui ver se era alguma proteção, analisar se era alguma proteção ou se é falta de alimentação. Então parti logo para as alimentações, Percebi esse ponto aqui que leva o nome do CI, 6363, que é uma alimentação que em algumas placas, eu já peguei algumas placas com esse CI, em algumas placas esse sinal aqui, esse ponto aqui, PWM3 e PWM4, ela vem da PCH. Mas esse não, nessa não, o sinal de nível lógico alto aqui tá vindo do mesmo CI, tá vindo do mesmo CI. Então algum ponto nesse CI vem para cá, trazer nível lógico alto aqui. Eu vou mostrar para vocês, vou seguir esse sinal aqui, PWM3, para vocês verem aqui, PWM3.
Ó, deixa ela seguir aqui. Ó, tá aqui, ó, PCH, né? E você pode estar vendo aqui, ó, PWM3, PWM4 deve estar em algum outro ponto por aqui. Não vou procurar porque isso não é o caso, mas você pode ver aqui que PWM3, ó, tá com X, então quer dizer que ela não vai para lá. Em algumas placas ela vai, em alguns modelos de placa esse sinal sai daqui, leva nível lógico alto lá para ativar uma fonte interna aqui dentro, tá? Um impulso PWM interno aqui dentro para acionar o circuito de alguma forma em algum ponto. Bom, como esse sinal vem do próprio CI, eu fui procurar ele. Eu sabia que não vinha lá da PCH, vinha do CI. Então achei aqui, ó, que vem dessa alimentação VCC5, passa por esse resistor de baixa impedância, chegando aqui no pino 3. Eu medi esse sinal, tinha 5 volts, estava presente, esse circuito aqui estava ok, tá? Aqui também tá ok, esqueci de falar. Mas logo percebi ao lado desse aqui que tem mais 2 sinais aqui, ó, 2 alimentações aqui correspondentes ao CI, que são idênticos 2, mas com com respectivos diferentes, né? São 2 sinais diferentes aqui, ó, são 2 alimentações diferentes. Esse sinal aqui, PVCC, corresponde à alimentação desses 2 aqui, ó. Já esse aqui, ó, PVCCG, corresponde à alimentação unicamente desse circuito aqui, ok? Então, ao medir aqui, tinha 12 volts. Note que esse aqui entra 5, mas aqui já entra 12 e aqui 12, ambos os resistores do mesmo valor baixo. E aqui tem que ter 12 e aqui tem que ter 12. Ao medir o pino 32, tinha 12 volts. Então conclui que aqui está ok. Mas ao medir o pino 43, aqui tinha 0 volts. Bom, se tinha 0 volt 43, o resistor de baixo valor estava aberto. Se esse resistor abriu, isso significa que ou o capacitor está em curto ou o CI está com problema. Para eu não sair arrancando peça, o que fiz? Peguei a assimétrica, aterrei, né, pino negativo, zerei a assimétrica a 0 volts, injetei aqui o ponta vermelha e fui aumentando gradualmente até 1,5 volts, que foi o suficiente para esse ponto aqui ir a 3 amperes na assimétrica e esse capacitor aquecer. Resultado desse circuito não funcionar era o capacitor. Troquei, botei um de mesmo valor, capacitor, troquei a resistência e o circuito voltou a dar VECOR. Só que com um problema, não deu imagem. O circuito deu VECOR aqui, deu VECOR aqui, mas não deu imagem. Mas aqui estava 0 volts. Ou seja, tinha 1.1 aqui, tinha 1.1 aqui e aqui tinha 0 volts. Então eu pensei, bom, esse circuito aqui deve ter, esse circuito é o circuito G. Se você olhar aqui, ó, é o circuito G 38, né, que vem para aqui. E se você olhar aqui, termina com G, que é alimentado por esse ponto aqui, que estava ok. Inclusive não era nele o problema era nesse outro, que está ok. Então o circuito está alimentado, mas não tem nada aqui. Então o PCG vem de Graphic, e o Graphic tem a ver com a gráfica, né? Então deve estar nele o problema. Eu fui analisar, né, internamente, pensei, está acionando uma proteção. Fui analisar, tudo isso aqui corresponde ao mesmo circuito, inclusive esses 2 aqui também, de baixo, né, esses 2 aqui. Eu fui analisar, eu digo, recebe esse sinal aqui. Para encurtar a análise, né, eu pensei,
sem fazer a análise, sem seguir esse sinal, eu já pensei, esse sinal deve estar vindo da PCH. A PCH troca informação com a BIOS, então certamente a BIOS deve estar com algum problema. Eu vou logo gravar a BIOS. Se não for BIOS, aí eu vou seguir esse sinal. Gravei a BIOS e, para minha surpresa, a placa deu uma imagem que é uma beleza, subiu a imagem. Eu digo, BIOS resolvido. Deu BIOS, fiquei satisfeito, desmontei a placa e entreguei para um colega. Essa placa foi um colega meu de profissão que trouxe. Ele também trabalha com manutenção em computadores e notebooks e terceiriza serviço para mim. E o que acontece? Entreguei a placa a ele e disse: olha, a placa já está subindo a imagem, você leva na sua bancada aí, faz os testes finais, bota para formatar, faz os testes finais aí, vê as portas, vê aí, qualquer coisa você traz de volta. Fiz isso porque, como a gente trabalha em parceria, isso aí ele poderia fazer muito bem, para adiantar o meu lado, né? Ele levou a placa e, para surpresa minha, no dia seguinte retornou com ela dizendo que a placa estava ligando normal, tudo ok, subindo, mas ao colocar para formatar, ela aquecia, ela ficava resetando, ficava reiniciando. Sempre que entrava na tela do boot, reiniciava, e às vezes nem entrava na tela do boot, ficava reiniciando sucessivamente, várias vezes, e só reiniciando, e que ele notou uma coisa estranha, notou que a PCH estava aquecendo muito, mas aquecendo bastante mesmo. Então eu botei na bancada, liguei a placa novamente e realmente a PCH estava aquecendo. Então eu pensei, já peguei várias placas com esse problema e era capacitor, né? Capacitor, ele altera seu valor, ele perde capacitância, perde algumas outras qualidades que ele tem lá, né? Outras que não vem ao caso eu citar agora. E que causa problemas. Então o que acontece? Eu digo, vai ser os capacitores, vou trocar aqui os capacitores das alimentações da PCH e resolve o problema. Troquei os capacitores, acho que três capacitores eu troquei. Quando eu liguei, permaneceu o problema, a PCH aquecendo. Aí eu disse, então vou abrir o esquema, vou partir para análise. Abri o esquema novamente, reabri o esquema, né? E fui logo para a página da PCH. Eu ainda vou falar desse circuito aqui, ó, desse circuito boot G, tá? Desse circuito G aqui, ó. Eu ainda vou voltar e falar aqui desse circuito, mas vou falar agora de como eu solucionei o problema do aquecimento da PCH. Depois que eu falar, eu volto aqui e explico isso aqui, ok? Bom, então fui lá para a página da PCH, abri a página, né, para verificar as alimentações. Elas são várias páginas, acho que 3 ou 4 páginas aqui nesse esquema, não me recordo bem. Não vou debulhar aqui o esquema porque não vem ao caso, mas eu quero só relatar como eu cheguei ao veredito, né? Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu fui logo para as alimentações. Essa página aqui, eu escolhi a página 18 porque é a página da PCH que mais está relacionada à alimentação do mesmo, né? Note aqui, mais 3V3 standby. Note aqui, ó, tudo isso aqui são alimentações, né? São alimentações, ó, essa aqui, essa, são tudo alimentações diferenciadas, ó, nenhuma é igual, ó. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi essa daqui, ó.
porque medi todas essas aqui, o sinal batia, estava ok, mas ao medir essa daqui, eu encontrei aqui nesse ponto, e é justamente essa alimentação, se você olhar aqui, ó, é justamente essa alimentação que mais faz parte da alimentação do CI, da PCH. Olha a quantidade de pinos que ela alimenta, ó. Olha a quantidade de pinos. Então, eu pensei, e foi a única que não bateu. Por quê? Porque aqui está escrito 1P05 PCH. Eu pensei 1,05 volts. Mas ao colocar o multímetro aqui, eu encontrei 1,5. Cara, eu fiquei meio em dúvida, porque será que o engenheiro aqui, o engenheiro mudam sempre, estão mudando nomenclatura, mudando as coisas? Eu digo, será que esse zero aqui não representa a vírgula, essa tensão é de 1,5, porque estava batendo 1,5 em cima, certinho. E eu pensei, rapaz, essa tensão é de 1,5 ou é 1,05 volts? Se for 1,05 volts, ela está errada. Se for 1,5, ela está correta. E eu vou ter que procurar o problema no ponto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir esse sinal. Aí eu fui procurar esse sinal, aquele sinal lá. Nasce aqui, ó, na página 35, exatamente nesse circuito aqui, ó. Exatamente esse circuito aqui. Então note aqui, ó. Olha ela aqui, ó. V_1P05 underline PCH. E a tensão dela é essa mesmo, é 1.05 volts, só que ela estava dando 1,5. Tava aí o problema, o porquê que a PCH estava aquecendo. Eu digo, pronto, é só descobrir o porquê que essa tensão tá acima do normal. E você, quando olha aqui esse circuito de cara, você vê aqui, analisei aqui o dreno da 1,5, que eu medi aqui no source 1,5, você de cara diz, esse MOSFET está em curto, entrou curto drain source. E eu removi o MOSFET, e ao medir o MOSFET ele estava ok, perfeito, estava chaveando certinho, não tinha curto drain source. Mas, mesmo assim eu resolvi trocar, e não resolveu. Eu digo, então vamos para a análise. Bom, a gente sabe que aqui no gate precisa ter um sinal maior que source com relação ao MOSFET de canal N. Então era o que estava acontecendo. Aqui no gate tinha 10 volts, aqui tinha 1,5 volts. Ele estava saturando, passando 1,5 para o lado de cá. Só que se ele estava passando 1,5 para o lado de cá, esse 1,5 estava chegando aqui. A gente sabe. Bom, pessoal, isso aqui, ó, para quem não conhece, acredito que a maioria dos técnicos conheça. Isso aqui é um operacional, tá? Em eletrônica isso é um operacional. Isso funciona da seguinte forma: quando o sinal injetado aqui em mais for maior que o sinal injetado em menos, o sinal sai aqui em nível lógico alto, ou seja, ele sai em nível lógico alto. Quando o sinal injetado em mais for menor que o sinal injetado em menos, ele sai aqui em nível lógico baixo. Então, se aqui eu tinha 1,5 volts e aqui estava saindo 10 volts, isso quer dizer que esse operacional estava atuando, porque aqui estava entrando uma tensão maior que 1,5 volts. Enquanto, em tese sim, concorda? Só que quando eu fui medir esse ponto, a placa desligava. Sempre que eu encostava aqui esse ponto, a placa desligava. Então eu fui fazer o cálculo do divisor resistivo. Aqui tem um divisor resistivo que determina esse valor aqui. Bom, como é que eu fiz?
Eu tenho aqui um resistor de 3K e tem um outro de 2.21K, né? Ou seja, 2,2K. Geralmente eu vou pela proporção. Acho muito mais prático para mim, né? Então, para encurtar o vídeo, vamos lá. Eu dou proporção ao valor menor. Esse aqui é de valor menor. Eu dou a ele proporção 1. Eu vou descobrir a proporção do 2. Eu pego o 3 e divido pelo valor do de baixo, 2,21, que é igual. Esse aqui de cima é 1,3574 a mais que o de baixo. 1,3574. Eu somo, dá 2,3574 e pego o valor da carga, que é aplicada a carga geral, que é aplicada a carga dos dois, né? Do terra com relação à alimentação, que é de 2,5, e divido por 2, que esse aqui eu somo as duas, né? As duas proporções. 1,35 corresponde a esse, e a proporção do de baixo corresponde a 1. Então eu somo mais 1, né? Eu pego aqui mais 1. Vamos ter 2,3574. Eu pego 2,5 e divido por 2,3574, que é igual a 0,06 volts, o que não batia. Concorda? Você concorda que se aqui tem um, na lógica, na prática mesmo, tem que ter 1, na prática e na teoria, né? Tem que ter 1,06 volts, mais 0,6 volts. Se aqui tem 1,5, esse 1,5 chega aqui está maior do que aqui. Então aqui teria que sair 0. Saindo 0, nível lógico baixo. Nível lógico baixo tinha que sair 0. Saindo 0, esse MOSFET cortava. Cortando, levava esse ponto a 0. Que levando a 0 ficava maior do que 1,06. E aí ele voltava a chavear. Voltava a nível lógico alto. Voltando a nível lógico alto, ele tinha que saturar. Só que acontece que eu colocava o sinal aqui, achava a ponta aqui para medir, e ele desarmava a placa, ele desligava a placa. Eu digo agora, para mim medir, deve ser se ele está saturando, se esse operacional está atuando, está saindo aqui 10 volts, é porque esse resistor abriu e esses 2,5 está passando direto, o que é maior do que o pino 6, que é 1,5, e aí faz com que o operacional atue. Na prática, né, seria isso. Só que antes de eu analisar esse resistor, eu digo, vou dar uma analisada nesse outro operacional só para confirmar. Então aqui eu constatei que tinha 1,8 volts, que é um P8, tá vendo? Corresponde a 1,8 volts. Entra 3,3, saiu 1,8. Esse 1,8 chegava aqui no pino 9. Então, para que esse gate aqui, porque na verdade esse 1,8 volts só chega aqui no pino 9 depois que o gate satura. Só que antes disso, aqui está 0 e aqui tem um divisor resistivo. Esse divisor resistivo, já fiz o cálculo, dá 1,81 volts aqui, 1,81, 1,82, uma coisa assim. O que é superior a 1,8, fazendo com que 10 seja maior que 9 aqui, né, fazendo com que o sinal chegando aqui no pino 10 seja maior do que o sinal chegando no pino 9. Esse sinal chega aqui em nível lógico alto, né? Chega aqui em nível lógico alto, fazendo com que o transistor sature. Eu sei que analisando todo esse circuito, ele estava ok. Tinha 1,8 volts aqui, tinha aqui quase 2 volts,
2 volts e um pouquinho, se não me engano, eu não me recordo bem. Eu sei que tinha o suficiente para esse MOSFET saturar apenas a 1,8 volts. Então eu deduzi que aqui tinha 10 volts. Se aqui tinha 10 volts, o sinal aqui estava muito alto. A gente sabe que o MOSFET ele é diferente do transistor, né? O MOSFET ele trabalha com relação à tensão aplicada em gate. Então, quanto maior a tensão, mais ele satura, né? Mais ele vai ao máximo, ou seja, altera, né? a zero aqui, mas ele vai a zero. Então, se aqui estava 10 volts, ele estava indo a zero aqui. Então eu já concluí que aqui a tensão não tinha que ser, e o MOSFET estava bom, né? Então eu concluí que aqui tinha que ser uma tensão baixa, mas superior ao source, né? Ao source, para que ele não saturasse tanto. E ele estava passando direto. Então eu desconfiei que ele tinha esse camarada tinha um culto aqui, tinha um problema interno. Então, se ela deu partir para resistência, eu digo, eu vou arrancar fora e colocar outro. Eu removi ele fora, só que antes de eu colocar outro, eu medi esse ponto aqui sem o MOSFET e tinha 1.061 volt aqui, certinho. O que significava que o divisor resistível estava ok, que o problema realmente era esse carinha. Quando eu coloquei outro, chegou aqui 1,05 volts, 1,5 aqui, e aqui não chegou nem a 2 volts, que foi o suficiente para esse carinha saturar. Ok? Resolvida a parada, placa resolvida, e aí entreguei ao colega. Só que antes de eu entregar, eu voltei aqui, ó. Eu voltei nesse ponto aqui, medi o VCOR, estava presente, medi o VCOR aqui, estava presente, e quando eu medi aqui estava 0 volt. Eu digo, ué, vocês lembram que no início eu falei que quando a placa não deu vídeo, que eu medi 0 volt, eu achei que era aqui e já fui logo fazendo aquela análise, né? Aí vim para aqui e já fui logo fazendo análise, né? Cheguei aqui e deduzi que era BIOS e fui gravando a BIOS, e aí resolveu o problema. Bom, gente, é o seguinte, quando eu vi lá que lá tinha 0 volts, mas a placa estava funcionando perfeito, tudo ok, eu digo, agora eu vou analisar esse circuito. Vou fazer uma análise nesse circuito porque está sem funcionar isso aqui, mas vai ser agora que eu vou analisar. Então o que fiz? Note que esse é canal 1, esse é canal 2, mas esse aqui é canal G. Aí eu digo, G vem de graphic. Graphic tem a ver com imagem. Mas se esse sinal aqui vem da PCH, eu vou olhar agora. Foi o que eu pensava, né? Quando eu fiz a análise anterior, né? Logo no comecinho. Eu digo, vou olhar esse sinal agora, de onde vem. Então eu analisando, e aí ele vem da CPU, ou seja, vem do processador. Tá aqui os dois sinais, tá vendo? Tá aqui os dois sinais do G. Então esse sinal aqui, eu analisando esse sinal aqui, pessoal, é o seguinte, ele só é acionado aqui, ele tem que ser em nível lógico alto. O processador manda nível lógico alto para aquele ponto lá, através desses dois sinais, manda nível lógico alto para aqui.
aonde esses feedback aqui, esses dois sinais entram aqui, começa a atuar esse circuito aqui numa frequência muito alta, que ativa esse outro circuito aqui. Precisa ser ativado em frequência muito alta. Por quê? Quando a gente pega o computador que quer mexer com gráfica e a gente vai lá, quer usar o núcleo máximo do processador, que a gente quer usar o processador ao máximo, é para isso que serve esse ponto. Esse ponto aqui, esse sinal aqui, ó, tudo isso aqui, esse sinal aqui, o processador ele só vai liberar se ele perceber que precisa de uma frequência alta para trabalhar, ou seja, só vai liberar esse sinal aqui quando você mexer no processador, que ele entender que ele vai ter que trabalhar ao máximo. Então ele libera esse sinal para cá, que ativa essa fase, aonde essa fase vem para cá e nasce aqui um novo VCore relacionado ao gráfico. E para que serve isso? E por que isso? Porque quando você leva o processador ao máximo, para que ele trabalhe em sua potência máxima, ele precisa ser alimentado com mais corrente. Então só esse circuito aqui, ó, só esse aqui e esse aqui não vai dar conta. Ou vai ocorrer um problema aqui em um desses dois circuitos, ou em ambos, ou vai ocorrer um problema no processador, porque ele não vai dar conta. Então quando o processador reconhece que foi acionado, que ele precisa trabalhar com mais corrente, com mais potência, precisa trabalhar com mais força, né? Precisa dar o máximo dele, ele também já manda um sinal dizendo, mas se eu preciso trabalhar com mais força, eu preciso de mais alimentação, eu preciso de mais corrente, eu preciso extrair mais, puxar mais. E aí é acionado esse circuito. Apenas neste caso, quando o processador está trabalhando em nível normal, né? Em nível normal, ele está ali, está quietinho ali. Então é isso, ok? Espero que tenha servido. Outra coisa, quando vocês forem analisar uma placa que não tiver o esquema, você pode estar utilizando outro esquema com base nessa explicação. Se vocês pegam uma placa que utiliza o mesmo CI, você pode estar utilizando com essa explicação. Você pode estar baixando o datasheet do CI. Pelo datasheet você faz esses testes mesmo que eu fiz da alimentação, dá para você estar se baseando. E a grande maioria das placas, tá? Deixa eu dizer um negócio para vocês, a grande maioria das placas mães de computador utiliza esse CI LM324. E a grande maioria da função dele é para essas alimentações 1.8, 1.05, 1.2. Tem algumas placas que utilizam os 4 operacionais, tá? Esse CI ele é composto de 4 operacionais. Essa placa aqui só utiliza esses dois. O outro que tem aqui, ele está inutilizado, assim como esse aqui deve representar os dois lá. Ele está inutilizado tanto esse quanto o outro. Só utiliza 2. Algumas placas utilizam os 4, outras utilizam 3. Mas de qualquer forma, você pode estar utilizando qualquer placa que utiliza esse CI, qualquer esquema para fazer análise no CI. Mesmo que o esquema não bata em numeração, mas você abre o CI, você vai saber qual pinagem que está indo a um gate de um transistor, qual pinagem que está indo a um divisor, porque geralmente ele trabalha com divisor. E você vai estar se identificando no CI. Então fica fácil fazer análise, facilita muito. Quando não tem um esquema, você pode estar usando datasheet e pode estar se baseando por outro esquema aí de outra placa. Valeu? Espero que possa estar ajudando o pessoal. E é isso aí.